E aí, galerinha? Nessa quinzena a gente vai estudar a variação de grandezas, tá? Nós vamos relembrar razões especiais, duas, velocidade média e densidade demográfica, e depois vamos estudar a variação de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Razões. Quando nós comparamos dois números utilizando uma divisão, a gente chama isso de razão, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, dos 1.200 inscritos no concurso, 240 candidatos foram aprovados. Qual a razão dos candidatos admitidos nesse concurso? Então, nós temos que, quando ele pergunta qual a razão dos candidatos admitidos, significa que esse valor vai ser em cima, ó. Então, o admitidos está aqui em cima, 240, e o total embaixo, que é 1.200. Então, nós temos 240 aprovados de 1.200. Nós podemos simplificar, né? E essa razão vai virar 1/5. Ou seja, a gente pode dizer que a cada 5 inscritos, que é o número de baixo, 1 foi aprovado. Isso se chama razão. Nós estamos comparando dois números racionais. Existem algumas razões especiais, nós vamos relembrar duas, a velocidade média e a densidade demográfica. Tem outras também, tem a escala, tem a densidade de um corpo, tem porcentagem e outras. A velocidade média é quando nós temos o resultado da razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto. Todo mundo já ouviu falar, né? Em quantos quilômetros por hora que o carro percorreu, quantos quilômetros por hora o carro estava, o ônibus, né? Então, quando eu falo em quilômetros por hora, eu estou falando em distância dividida pelo tempo, que pode ser em quilômetros por hora, metros por segundo, o mais utilizado é esse, ok? Densidade demográfica, vocês já viram em geografia, com certeza, é quando nós temos o número de habitantes dividido pela área onde moram esses habitantes. Então, aqui, ó, nós dividimos o número de habitantes, então vai ser habitantes por quilômetro quadrado, que é a área. Então, um exemplo, um trem-bala viaja por 286 quilômetros de uma cidade A a uma cidade B e faz esse percurso em 40 minutos. Calcule a velocidade média desse trem durante a viagem. Então, voltando no exemplo, pessoal, ó, tem um trem, então, viajando, ele vai viajar numa distância de 286 quilômetros em 40 minutos. Qual vai ser a velocidade média dele? Então, primeiro, já que a gente colocou aqui que a distância é em quilômetros, significa que o tempo tem que estar em hora, para a gente poder fazer quilômetros por hora. Então, nós vamos transformar esse 40 minutos em hora. Como que a gente faz isso? Regrinha de 3 simples, ó. Se 60 minutos tem 1 hora, 40 minutos vai ter quanto? Daí a gente coloca o x. Cruza, né? Então, eu tenho 60 vezes x, 60 vezes x é igual 40 vezes 1. Vai dar o próprio 40. Então, nós vamos dividir 40 por 60, pode cortar o 0. E x vai ser igual... Então, dividindo aqui, ó, 4 por 6, nós vamos ter aproximadamente 0,6 horas. Então, é esse o valor que a gente vai utilizar. Então, velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. A distância é de 286. O tempo é de 0,6. Dividindo esses dois aqui, nós vamos ter um valor aproximado de 477 quilômetros por hora. Essa é a velocidade do trem, ok? Quando a gente fala em densidade, a gente pega o número de habitantes e divide pela área, que é em quilômetros quadrados, que a gente pode ir cortando, ó, os zeros. Então, nós temos 10 dividido por 3, dá uma dízima, né? Então, a gente coloca assim, aproximado de habitantes por quilômetro quadrado, ok? Aí, vocês vão realizar esses exercícios aqui no caderno, ok? Bem simples. Depois, nós vamos para a parte de proporção. Proporção nada mais é que uma igualdade entre duas razões, ó. Eu tenho uma divisão aqui, uma fração aqui, e no meio eu tenho uma igualdade. Então, eu estou dizendo que essa é igual a essa, ok? E também tenho propriedade fundamental, tá, da proporção, que é a multiplicação aqui, ó, entre esses tem que dar a mesma, tem que dar o mesmo resultado. Então, se eu multiplico A vezes D, tem que ser igual a B vezes C.
Por exemplo, aqui, ó, 2 vezes 6 é 12 e 4 vezes 3 é 12. Então, significa que é uma proporção. Nada mais é do que frações equivalentes, né? A gente lê assim, ó, A está para B, assim como C está para D. A propriedade que eu acabei de explicar para vocês, ó, multiplica aqui para ter certeza que é uma proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Agora, a gente vai relembrar, tá? Que eu creio que vocês já viram alguma coisa, senão vamos ver o que são grandezas proporcionais. As diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que quer dizer diretamente proporcional? É quando as duas variam na mesma razão, ou seja, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui, na mesma proporção. Um exemplo aqui, ó. Um pacote de biscoito custa R$2. Se eu comprar 3, vai custar 6, ele vai aumentar proporcionalmente com a quantidade que eu estou comprando. Se eu compro 5, vai custar 10, então aqui está aumentando e aqui também está aumentando na mesma proporção. Exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Para adubar um pomar de área igual a 15.000 metros quadrados, utilizam-se 30 kg de fertilizante necessária para adubar um pomar de 32.000 metros quadrados. Então, nós vamos montar uma tabelinha e vamos resolver, ok? Aqui, pessoal, a pergunta estava faltando aqui, ó. Então, para adubar um pomar de área igual a 15.000 metros quadrados, é utilizado 30 kg de fertilizante. E qual é a quantidade necessária de fertilizante para adubar um pomar de 32.000 metros quadrados, tá? Então, olha só, gente, nós vamos sempre montar uma tabelinha para poder a gente ver se é diretamente proporcional ou não. Então, em uma área, tá? Metros quadrados, de 15.000 metros quadrados, são necessários 30 kg de fertilizante. Então, aqui, ó, a área 15.000, 30 quilos. Se uma área tem 32.000 metros quadrados, quantos quilos de fertilizante são necessários? Então, a gente coloca a letrinha X, é uma regrinha de 3 simples. Se eu aumento essa área, tá vendo como aqui o número tá aumentando, ó, de 15.000 passou para 32, significa que aqui vai aumentar ou diminuir? Também vai aumentar, né? Eu preciso de mais fertilizante, então significa que as duas, elas são diretamente proporcionais. Essa daqui aumenta, essa também vai aumentar, de forma proporcional. Então, nós vamos apenas multiplicar isso daqui cruzado. Podemos simplificar aqui os zeros para ficar mais fácil. Então, eu vou ter 15 vezes x é igual a 32 vezes 30. Então, vai ficar aqui 960 dividido por 15, que vai dar 64 quilos de fertilizante, ok? Então, para uma área de 32.000 metros quadrados, são necessários 64 quilos de fertilizante, ok? O segundo exemplo é assim, ó. Uma panificadora produz 230 pães franceses a cada 40 minutos. Então, até no ponto ali, a gente já vai começar a montar a tabelinha, tá? Então, vamos lá, nós temos duas informações. A quantidade de pães, que é 230, e temos o tempo, né? Que é em minutos. Então, para fazer 230 pães, eles levam 40 minutos. Em uma jornada de 8 horas, então aqui vai ser 8 horas. Quantos pães são produzidos? Então, aqui é x. Eu posso trabalhar com um em minuto e o outro em hora? Não, vai dar errado. Então, nós vamos transformar essa hora em minutos. Se uma hora, né? Se uma hora tem 60 minutos, certo? 8 horas vão ter quantas? Basta a gente multiplicar aqui, né? 60 vezes 8, que vai dar 480, ok? Então, aqui é 480 minutos. Agora, vamos pensar. Se eu aumento o tempo de produção, eu vou aumentar ou diminuir os pães? Também vou aumentar. Então, as duas também são diretamente proporcionais, ok? Então, a gente vai simplesmente aqui, ó, fazer cruzado. Pode cortar esse zero com esse. Vai ficar 4 vezes x
e 230 vezes 48, que vai dar um resultado aqui de 11.040, que nós vamos dividir por esse 4. E o resultado vai ser 2.760 pães. Ok? Então, esses dois exemplos, eles são de grandezas diretamente proporcionais. Agora, quando a gente fala em grandezas inversamente proporcionais, significa que uma está variando na inversa da outra. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui, mas também na mesma proporção. E quando uma diminui, a outra aumenta. Então, por exemplo, aqui, ó, um automóvel para percorrer 120 km, ele gasta 1 hora, rodando a 120. Se ele for a 2 horas, ele roda a 60 km. Então, andando a 120 km, ele leva 1 hora. Se ele diminuir a velocidade, ele vai levar mais tempo. A partir do momento em que ele diminui a velocidade, ele aumenta o tempo na mesma proporção, ok? Por isso que eles são inversamente proporcionais. Tem até uma tirinha que eu coloquei aqui do menino maluquinho, tá? Depois vocês leiam com atenção, que é bem interessante. E agora a gente vai para os exemplos, tá? Um ônibus faz o percurso do terminal até o centro da cidade e depois volta ao terminal. Um fiscal registrou as velocidades médias do ônibus e o tempo gasto nos percursos de ida até o centro em um determinado dia. Então, tá ali, ó, na tabela. A velocidade, 52 km por hora, ele levou 80 minutos. 65 km, ele levou 64. Tá? Observe que à medida que a velocidade aumenta, o tempo gasto para percorrer o mesmo percurso diminui. Então, significa que elas são inversamente proporcionais. Então, vamos agora para o exemplo. Uma impressora a jato de tinta imprime 100 páginas em 20 minutos. 4 impressoras iguais a essa imprimirão essa mesma quantidade de folhas enquanto... Então, gente, olha só. Imagine, então, que vocês têm 100 páginas para imprimir, certo? Deixa eu botar aqui mais para baixo. Vocês têm 100 páginas para imprimir. Se vocês utilizarem apenas uma impressora, vocês vão levar 20 minutos para imprimir essas 100 páginas. Mas, se vocês colocarem 4 impressoras imprimindo ao mesmo tempo, quanto tempo vai levar para imprimir essas 100 páginas? Se eu estou aumentando o número de impressoras e a quantidade de páginas é a mesma, significa que o tempo vai ser menor, certo? Então, significa que aqui vai ser menor que 20. Então, se aqui aumenta, aqui diminui. Então, eu tenho que inverter essa fração, essa razão. Então, como é que a gente faz? Nós vamos copiar a primeira, que não tem x, normal. E sempre que tem x, a gente inverte. Então, esse x, ele vai para cima e o 20 vai para baixo. Tá aqui a proporção, ó. Agora, nós vamos multiplicar isso daqui cruzado, normal. Então, vai ficar 4 vezes x e 20 vezes 1, que vai dar 20. X é igual a 20 divide por 4, que vai dar 5. Então, são necessários 5 minutos para as 4 impressoras imprimirem 100 páginas, ok? Façam os exercícios com calma, atenção. Se precisarem de ajuda, é só me chamar, tá? Quando terminar os exercícios, vejam a correção, vejam o que vocês erraram, para depois fazerem a atividade. Não esqueçam que vocês só podem responder apenas uma vez, ok? Abraço, pessoal!